a gente vai ver a primeira, a segunda, a terceira lei de Newton, né, em ação, certo? Aqui nesse jeito aqui, ó, o rapaz veio, ele pegou, puxou a bolinha, tá vendo, ó? Aqui a primeira lei de Newton diz assim, que o corpo ele tende a permanecer em movimento constante até que alguma coisa o impeça, né? E ele paralisa. Aqui a gente tem a questão da força-peso, que é a gravidade, né, exercida sobre ele. E a gente também tem aqui a extensão desse cabinho aqui, ó, que segura ele, certo? Ele não pode ir muito mais distante, porque o cabinho não deixa ele ir muito mais do que ele pode ir, né? Mas aí que acontece, ó. Aqui a gente também vê a segunda lei de Newton, né, em ação. É aquela lei, né, da ação e da reação, certo? Ó, tá vendo aqui, ó? Olha que legal, ó. Olha Não que é aquele legal. negocinho que uma bolinha abaixo de outro e a outra bolinha do outro lado que voa. Isso. O corpo, ele vai exercer uma ação e vai receber uma reação igual e contrária. Tá vendo, ó? Quando ele tá batendo na bolinha, ele volta com a mesma força que foi batida, Ação né? com reação. Exatamente, ação e reação. Viu que interessante? Olha esse daqui, ó. Esse aqui dá pra você ver bem melhor a questão da ação e da reação. Eles vão ficar aí, ó, eternamente, até que alguma coisa faça ele parar. Como, por exemplo, no caso, a força-peso, que é a força da gravidade, né? Que sentido? Oi? Que sentido? Por exemplo, se não tivesse gravidade, né? Se não tivesse força-peso, eles ficariam aí eternamente. Até que o cara fosse lá, colocasse a mãozinha dele de novo e paralisasse a bolinha, né? Então, a tendência é que um corpo permaneça em movimento constante até que alguma coisa paralise ele, né? Pode ser a questão da resistência do ar, pode ser a questão da força-peso, né? Que é a atração da gravidade, né? Podem ser várias coisas. Nesse momento aqui, a gente vai ver algumas máquinas simples que são feitas a partir desses princípios aqui, tá certo? Que princípios são esses, tia? Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. A gente vai abrir agora na página 21 do nosso livro, certo? Máquina simples, tá certo? Eu sei qual é a merda dessa palavra. Você sabe? Então tá bom. Então, as máquinas simples, máquinas que a gente vai falar hoje, são máquinas que a partir do entendimento da primeira, segunda e terceira lei de Newton, vão nos dar a oportunidade de criar, né, algum tipo de produto, ferramenta, alguma coisa que vai facilitar as tarefas, né, do nosso dia a dia, tá? Por exemplo, uma tesoura, um abridor de garrafa, alguma coisa nesse sentido já deve ter ajudado você e facilitado muito sua vida, não? Você já usou uma tesoura na vida? Já, muitas vezes. Muitas vezes. Quem Pois não é. usou, né? Então, Já. e a tesoura nada mais é do que uma máquina simples que ela foi desenvolvida com esses princípios aí que a gente tem estudado, né? Da primeira, da segunda, terceira lei de Newton, né? Então, a gente vai ver o que aqui, por exemplo? A gente vai ver que essas ferramentas, né? Elas são chamadas de máquinas simples, elas têm tudo a ver com a mecânica, certo? A gente tem aqui, por exemplo, as rodas, que facilitam muito a locomoção, né, dos itens mais pesados, os eixos, as alavancas, as polias, tudo isso a gente vai ver aqui agora, tá? Talvez você não conheça isso aqui por nome. O que é um eixo, tia? O que é uma polia? O que é uma alavanca? Mas quando vocês virem aqui o funcionamento delas, vocês vão entender, né? Bom, roda e eixo, né? A roda é considerada uma das grandes invenções do ser humano, claro, com certeza, né? Agora, essa roda, ela tem que ter um eixo, né? O eixo, ele vai ter a finalidade de transmitir a força realizada por uma pessoa por um motor, certo? Então, esse eixo é que vai provocar o movimento de rotação, né? E esse movimento de rotação a gente chama de torque, certo? Quanto maior for o raio de uma roda, maior é o torque produzido por ela. Você sabe o que são os raios da bicicleta? Sabe?
Então, o raio da bicicleta são aqueles aramezinhos que tem, né, do centro da roda até a parte mais distante da roda. Aquilo ali é eixo, né? E ele fica preso num eixo, né? Então, ele fica preso no eixo, como, por exemplo, que vocês podem ver, ó, nessas imagens, ó. A gente tem o eixo e ao redor do eixo tá cheio de raios, né? Quanto maior for a roda, né, maior força esse movimento de rotação vai ter. Quanto maior for a roda, menos força você vai precisar fazer, mas mais potência você vai dar ao movimento, né? Então a roda, ela é caracterizada aí pelo movimento de rotação, né? E a gente utiliza ela todos os momentos. No transporte que você utiliza, na sua moto, no carro da sua mãe, no seu patins, na sua bicicleta. É isso mesmo, né? No carrinho de compra, quando você vai fazer, né? Compra no supermercado, né? Então, a roda é um dos inventos mais fantásticos, né, que o ser humano conseguiu fazer devido à sua enorme utilização, né? E aqui na página 22, a gente vai ver agora a questão da alavanca. Já já vou mostrar para vocês bem detalhadozinho, a partir de um vídeo, a questão aí da roda e do eixo. Vou te mostrar já já para vocês verem melhor. Aqui na parte das alavancas, uma gangorra, por exemplo, ela é uma alavanca. Você sabia disso? Fazer a telha quebrada. Ó, o ponto de apoio tá bem aqui no meio e ficam duas pessoas, cada uma de um lado e do outro. E o peso, se ficar igual, a gente tem uma alavanca igualada aqui, ó, na questão do peso, né? Agora, se a gente colocar um peso maior aqui desse lado e mudar o ponto de apoio da alavanca, também é possível a gente fazer a igualização aqui, igualizar, né, aqui o valor, né, o peso, tornar igual, equilibrar, né, a palavra. Então, a alavanca, ela é um tipo de máquina simples também. Foi estudada por Arquimedes, né, na cidade de Siracusa, no século III. Basicamente é uma haste, né, bem rígida, que tem um ponto fixo de apoio, né? E é nesse ponto fixo de apoio que é aplicada a força, né? Só que é assim, como a gente tem a lei da ação e da reação, toda vez que um movimento forçar esse movimento para cima, o outro vai para baixo. E o outro de igual maneira, quando ele força para cima, o outro vai para baixo. Então a gente consegue identificar aqui na alavanca um multiplicador de força exercida sobre um objeto, tá? A alavanca vai multiplicar a força sobre um objeto. Então, como é que a gente vê isso? O funcionamento da gangorra explica bem, né? A gente tem o movimento de alavanca em vários outros objetos que a gente costuma utilizar no dia a dia, né? E a gente utiliza esse tipo de conhecimento aqui, ó. A alavanca, ela pode ser utilizada... Oi? Não entendi. Posso continuar? Patrícia, vou ter que sair da chamada porque eu vou ter que fazer uma viagem. Tá certo. Ó, essa alavanca aqui que a gente tá vendo, ó, ela pode ser utilizada para elevar, apertar ou cortar objetos, certo? Então, como é que a gente tá vendo aqui, ó? A gente tá observando aqui que a alavanca, ela pode ser utilizada numa tesoura, tá vendo, ó? A alavanca que a gente utiliza aqui na tesoura, onde a gente tem um ponto fixo de apoio, a gente chama de alavanca interfixa, né? O ponto de apoio vai se localizar entre a força potente e a força resistente. O que é a força resistente e força potente? A gente tem aqui, ó, força potente em uma alavanca, ela está associada à distância em relação ao ponto de apoio. Então, a força potente é onde a força vai ser colocada para que ela se movimente. E a resistente é a força contrária à força potente. Então, a gente tem o ponto de apoio, a gente chama esse ponto de apoio aqui, onde vai ser realizada a força interfixa, certo? No carrinho de mão, que aqui dá pra gente observar dois princípios. Quando você tem aqui, ó, o eixo, a parte central da roda, a gente tem aqui, ó, todas os nossos raios, indo em direção à parte esférica aqui da nossa
esférica não, circular aqui da nossa roda. E aqui é o ponto de apoio, né? Se o ponto de apoio fosse aqui, a gente teria que ter uma força potente muito maior. Como o ponto de apoio é aqui, aqui você vai segurar o carrinho e erguê-lo. Então, a força resistente fica no meio, diferente da tesoura, certo? Aqui na tesoura, a força resistente é na ponta, porque o objetivo dela é exercer corte aqui na pontinha. Aqui, a força resistente vem para o meio, porque o ponto de apoio é aqui e aqui é a força potente. Então, a gente chama de interresistente, porque ela fica no meio. A resistência fica no meio. E aqui, a gente chama de força interpotente, né? A força potente localiza-se entre a força resistente e o ponto de apoio, certo? Então, a gente tem a força resistente aqui, a potente no centro e o ponto de apoio aqui na ponta, certo? Olha que interessante aqui nesses objetos. A gente tem vários tipos de alavanca, né? Classificados todos eles com uma força potente, um ponto de apoio e uma força de resistência. Tudo isso para criar objetos para facilitar o nosso dia a dia, tá certo? Vocês estão conseguindo entender até aqui? Sim, sim. Não é difícil não, né, de entender isso? E ainda não apareceu a palavra. Calma, você tá ansioso, né? Aqui a gente vai ver agora o plano inclinado. Peraí, deixa só eu mandar aqui o mini vídeo aqui para o grupo. Tá? Peraí, que eu tô mandando o mini vídeo. Ei, tia, Oi. a senhora conhece alguma palavra com L? Eu conheço várias palavras com L. Latitude. latitude, longitude, lugar, labirinto, legal. Legal. Hã? Ligo. Ligo, ligar. Sei lá. Essa foi boa. Peraí, tia, você conhece Estão alguma jogando palavra futebol. com L, tia? Eu falei várias aqui. Entendi, velho, agora. Entendi agora, mano. Me explica, pô. Eu não entendi não, tô boiando. Entendi. Fale todas as palavras com L e O. Longe. Longitude. Ei, nem se atreva. Eu não entendi qual seria alguma. Eu tô boiando. É a cana com K, macho. É a cana Me explica aí, por favor. Tá bom. Cana Então, com K. depois no final vocês explicam, tá bom? Aqui é a respeito do ponto inclinado, ó. Vamos gravar aqui para colocar no grupinho, né? Então tá assim, uma máquina simples que foi utilizada para elevar um objeto de um local mais baixo para um local mais alto e vice-versa é o ponto inclinado, certo? O plano inclinado nada mais é do que uma superfície plana que liga dois locais com diferenças de altura, formando um ângulo do chão com a superfície plana diferente de 0 graus e 90 graus. Ou seja, é toda superfície que tenha determinada inclinação. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma pirâmide, certo? Qualquer lugar que você observar aqui, ó, né, na lateral da pirâmide, será um local inclinado, né? Então, a gente não sabe direito como é que surgiu essa questão aí do plano inclinado, né? Mas a gente acredita que tenha sido com os egípcios, porque são os primeiros, né, Era plano. a mostrar aí a questão das pirâmides, né? E também como é que eles iam levar esses blocos tão pesados até aqui no alto, né? Então, o objetivo do plano inclinado, né, é você utilizar uma força que ela vai ser aplicada, mas ela vai ser reduzida, né? Mas a distância percorrida vai ser maior. Então, geralmente a gente utiliza uma rampa, né? Porque o caso da rampa, ele é um fator multiplicativo de força, né? Quanto menor a inclinação da rampa, menor força você tem que fazer, certo? Por exemplo, imagina aquela rampa lá da escola. A rampa que você usa para subir lá para sua sala no 7º ano. Olha para ela. Imagina, você já deve ter se perguntado por que os caras fizeram duas rampas. Uma que sobe
né, em direção ao portão e outra que sobe em direção à sala. Você já parou para se perguntar por que foi feito daquele jeito? Não. Não? Pois é, agora imagina assim, se fosse só uma rampa só. Uma rampa, não uma escada. Só uma rampa só, que subisse direto lá para cima, só uma rampa só. Daquela parte ali onde tem o jardinzinho até lá em cima. Você ia conseguir subir com a mesma facilidade do que essa rampa? Então, entendeu? Não. Quanto mais inclinada for a rampa, mais força você vai ter que aplicar para subir nela. Agora, quando a rampa ela é menos inclinada, ela vai ter que ser mais longa, entendeu? Por isso que aqui está dizendo que a distância a distância percorrida da rampa, ela é maior, mas ela é menos inclinada. Então, quanto menos inclinação a rampa tiver, menos força você vai ter que realizar para movimentar aí um objeto, né, de lugar. Então, aqui, o que se está falando é que realmente a distância percorrida aumenta, mas você não exerce tanta força para você poder movimentar um objeto de lugar. É essa a explicação que muitos têm a respeito aqui das construções das pirâmides do Egito, né? Foram feitas longas rampas, né, com uma inclinação não muito acentuada, para que esses grandiosos blocos, né, de pedra fossem colocados aqui no alto da pirâmide, certo? Há alguns que dizem que foi utilizado também a correnteza, né, de alguns rios no período de cheias, né? Mas isso aqui é um outro assunto, tem a ver com história, a gente está falando um pouquinho de ciências, né? Uma coisa também que é importante a gente falar, por exemplo, ó, aqui, as rampas da escola, vocês já observaram o exemplo. Quando a gente coloca uma rampa mais estendida para que uma cadeira de rodas ela suba num determinado elevado, né? A gente tem ali também na escola, né? No colégio a gente tem ali o acesso da cadeira de rodas, né? Vocês percebem que para a gente subir na escadaria, a gente sobe 2, 3 degraus, estamos lá. Mas a rampa, ela tem que ser bem mais longa, né? Bem mais longa para que o deslocamento dos objetos, por exemplo, tenha um pouco mais, né, de estabilidade e o movimento seja um pouco menos dificultoso. Então aqui a gente tem o exemplo dos cadeirantes, né? E aqui as rampas de acesso, né? Para a gente poder também chegar à nossa salinha lá no 7º ano, certo? Então, a rampa, ela vai permitir o acesso de diversas situações, certo? E a rampa, ela vai ter uma inclinação. Quanto menor for a inclinação, mais longa ela vai ficar. Porém, menor vai ser a força que você vai fazer para você poder levar ou movimentar aí algum tipo de objeto. Aqui, ó, a questão do conectado, aqui é uma curiosidade, ó. A acessibilidade é o direito de todo cadeirante de trafegar pelo mesmo lugar de uma pessoa sem deficiência, né? A acessibilidade é ter facilidade ao passar em calçadas, ir a banheiros, entrar em estabelecimentos. Esse é um tema ainda pouco discutido. Isso porque, segundo o IBGE, mais de 6% da população tem algum tipo de deficiência. Então, as pessoas com deficiência, além de sofrerem com a ignorância e com o preconceito de alguns, ainda precisam lidar com a falta de acessibilidade existente em várias cidades e estados. E realmente isso aqui é um problema, né, que precisa ser organizado, sem dúvida nenhuma, né? Indo mais adiante aqui, a gente também vai ter máquinas derivadas aí do plano inclinado, né? Eu não sei se você já ouviu falar de uma cunha. Já ouviu falar de cunha? Não? Ó, a cunha, ela vai ser um objeto que ela vai ter um movimento, ela vai ter uma formação assim, ó. Aqui vai ser um pouco mais largo do que a sua ponta, né? Ela vai receber aqui, ó, a movimentação da marreta, que vai funcionar como se fosse uma alavanca, e ela vai determinar aqui a força de entrada e a força de saída para fazer aquilo que se deseja. Então, as cunhas, elas são formadas aí pela junção de dois planos inclinados, tá? Que vão formar aí lâminas cortantes, né? Como faca, machado, talhadeira, certo? Então, esses objetos que eu acabei de falar para vocês aqui são cunhas,
né? Então a cunha ela é aplicada com dois lados inclinados, né? Aumentando aí a força resultante exercida nelas. Por exemplo, a gente tem aqui vários parafusos e várias rosquinhas, né? Vocês podem ver que a rosca de cada parafuso é diferente umas das outras. Algumas a gente vai ter pontas, outras a gente não tem pontas, né? Então, as rosquinhas, elas são esses planos inclinados que foram enrolados em torno de um eixo, né? Então, a gente chama isso de parafuso, né? A rosca facilita o encaixe do parafuso, né? E sem muita força, você consegue estabilizar, né, o parafuso aonde você determinar, certo? Então, a cunha que a gente tem aqui, ó, ela é um objeto que vai nos ajudar, né, a colocar ali a introdução de um outro objeto. Seja a força de entrada, né, através desse movimento que vocês estão vendo aqui nesse desenho, ou seja, no movimento que a gente faz com a chave de fenda, quando a gente está tentando conectar aqui esses parafusos a uma superfície, né, de madeira, por exemplo, né? Então aqui a gente tem vários formatos de parafuso, né? E eles são utilizados justamente para regular, né, aí a questão da inclinação de uma cadeira, por exemplo, a altura de um banco, né? Fixar um quadro, né? A altura do quadro na parede. Então eles são fixadores, né? O Arquimedes, que foi... Oi, diga. Ei, sabe aquele parafuso lá que parece um gancho? É o parafuso aqui? Uhum. Sei sim. Em que situação uma pessoa vai precisar usar um parafuso como esse? Aqui eu tenho, por exemplo, no chaveiro da minha casa, né, para colocar a chave. Eu tenho uma casinha de madeira, né? Aí eu tenho ele. Aquele negócio para botar roupa no guarda-roupa. Isso, né? Beleza. O cabide também tem esse formato aqui, né? O meu quadro, eu tenho um quadro, né, aqui em casa, né? Que ele tem esse ganchinho aqui, para ser mais fácil de pendurar, né? Então, é isso. A gente sabe que esses são aparelhos utilizados aí para facilitar, né, o nosso dia a dia, certo? Agora, aqui, ó, a gente tem aqui uma descoberta feita pelo nosso filósofo, né, o Arquimedes, né? O Arquimedes, ele desenvolveu aí uma rosca, né, com base nesse princípio, né? Então, você imagina, aqui a gente tem uma alavanca chamada manivela, tá? A manivela, ela tem o mesmo princípio que o seu pedal na sua bicicleta. A tendência é movimentar isso aqui, formando giros cíclicos, né? Giros em forma de círculo. E à medida que isso aqui vai sendo girado, a gente tem aqui, ó, uma espécie de um parafuso gigante aqui, né? Que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a irrigação das plantações, né? Então você vai girando aqui, ele vai captando a água que vai subindo, né, pelos níveis, certo? E aí essa água aí é utilizada aí no transporte de água, né, do reservatório até a área da distribuição, né? Então, tipo assim, são várias hélices, né, que tem aqui, formando aquele percurso de parafuso, né? E ele vai parecer uma broca, né? Aquela broca de furadeira, né? Então, é um instrumento bem simples, né? E a gente tem vários tipos de broca, né, pra gente utilizar no nosso dia a dia. Se na sua casa você utiliza o saca-rolhas, por exemplo, para abrir, né, as garrafas de vinho, né, as rolhas de vinho, né? Então, esse mesmo material aqui, esse mesmo princípio, né, do saca-rolhas. É algo que ele tem esse mesmo formato aqui, ó, dos parafusos, né? Ele tem essa formação aqui, né, em espiral, né, em formato de broca, e aqui ele foi vamos dizer assim, um aparelho inventado para facilitar a irrigação, né, dos territórios, né, dos plantios. Aí você vem comigo aqui para a página 24, a gente vê as polias, né? O que é uma polia? Polia é essa rodinha, né, essa roldana, né, que serve para a gente poder colocar uma cordinha, né, ao redor dela, e a gente consegue levantar alguma coisa do lugar, né, utilizando aí
uma força que vai puxar essa corda e vai fazer movimentar aqui esse item que está sendo puxado, né? Então, polia é isso aqui. Talvez você já tenha visto, né? Polias. Talvez você não tenha visto, né? Mas a gente chama de polia ou roldana, depende do lugar onde você esteja, né? Então, é uma roda, basicamente é uma roda. Ela tem um eixo central aqui e ela tem uma espécie de uma cava, né? Dentro dessa rodinha aqui tem uma cava que serve para segurar a corda, né? O que é uma cava? É vamos dizer assim, uma depressão que tem dentro dessa roda que serve para que a corda fique sempre centralizada e não escape para as laterais, certo? O objetivo da roldana, né, ou da polia, é a partir de uma aplicação de força com cordas ou com correias, levantar um objeto verticalmente, né? Então essas polias, elas podem ser utilizadas aí para mudar a direção da força aplicada, né? No caso das polias móveis, né, multiplicar a força aplicada, né? É diferente de uma polia fixa. Aqui a gente tem uma polia fixa e aqui a gente tem várias polias móveis, né? Quanto maior for o número de polias, né, mais a força será multiplicada. Ou seja, você vai executar uma força, mas vai ser muito mais fácil, né, de você levantar qualquer que seja aqui o produto, o material, né, executando uma força não tão forte assim, diferente dessa, né? Então a gente tem que ter essa noção. Quanto mais polias a gente tiver, menor vai ser a força que a gente vai atribuir e maior vai ser o resultado. Então essa figura aqui, ó, vocês estão vendo? A mesma figura, né, sendo levantada por diferentes configurações de polias. Aqui é a fixa, aqui você está vendo 2 polias, aqui você está vendo 3 polias, aqui você está vendo 8 polias, né? Então, note que a força que você vai fazer para levantar o objeto vai diminuir, né? Quanto mais polias tiver, menos vai ser a força que você vai exercer, né? Então, aqui é uma representação ilustrativa. A gente vai ver já já nos vídeos para a gente aprender melhor, tá bom? Beleza. Beleza? Ó, por que a tesoura corta, menino? Né? Tudo tranquilo. A tesoura, ela corta porque ela tem 2 alavancas, né? É uma alavanca dupla. Ela tem ali um eixo central, né? O mesmo ponto de apoio, mas são 2, vamos dizer assim, 2 bases, né? Simples, que são interfixadas, que vão se conectar, e é por isso que elas cortam, né? Quando acontece ali a questão da força ser distribuída, né, em razão delas serem aplicadas no mesmo ponto central, a gente vai perceber que a tesoura é capaz de cortar a área na qual a força vai ser exercida, né? Então, onde ela vai acarretar ali uma pressão sobre o objeto, é ali que ela vai encontrar as 2 hastes e é ali que ela tem o poder de corte, né? Por isso que a gente tem que manter sempre a tesoura bem afiada, para ela continuar cortando. Diferentemente das minhas tesouras aqui, que estão ceguíssimas, né? Ceguíssimas. Eu acho que a gente acabou por hoje. Acabamos por hoje? Acabamos por Será hoje. que acabamos por hoje, galerinha? Acabamos por hoje. A gente só vai ver agora alguns exercícios, tá? Isso aqui é uma coisa interessante de você fazer. É uma forma de você poder exemplificar o funcionamento de uma polia. Mas eu acho difícil todo mundo ter um carretel como esse aqui, né, em casa. Mas de qualquer forma, depois vocês dão uma olhadinha na página 26, né, que a página 26 ela vai indicar para vocês como é que vocês podem fazer um simulador de polias para vocês verem como é que ela funciona, tá bom? É só pegar uns bagulho de linha. É um bagulho de linha, como vocês dizem. É um bagulho de linha. Isso. Vou passar aqui mais alguns videozinhos para vocês. Opa, sai daí. Passar mais aqui alguns videozinhos para vocês. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Que é isso? Goiaba. Que é isso? A história da goiaba. A história da goiaba. A história da goiaba original. O cara foi lá, comprou a goiaba, roubaram a goiaba dele, o cara ficou bravo. Nossa. E o cara comprou uma até hoje. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa com vocês aqui, ó.
A gente tem aqui na página 20, ó, um exercício pra gente fazer, não é? Não, Tem, a gente não fez na aula passada. eu não quero. Quer não fazer? Não quer fazer a página 20? Deixa eu ver quanto exercício é. É muito exercício, mas eu faço junto com você. Eu vou tirar São essa pra cá, muitos não. exercícios. São muitos, mas eu te ajudo. Só aguarde.